Boa noite para você de casa. Câmeras flagram ação de usuários de drogas no bairro Cristo Redentor, mesmo após medidas tomadas pelo município. Polícia Militar comemora aniversário com deflagração da Operação Fênix 10. A gente vai mostrar também que a PRF apreendeu 250 quilos de maconha em Operação do GAECO. Violento acidente entre caminhonete e reboque deixa 3 pessoas feridas. E ainda a gente mostra que universitários destaques receberam homenagens do Unipam. Você vai ver o balanço da feira de negócios realizada pela Copatos, que é positivo. Vamos falar de futebol também. O artilheiro da URT quer manter a pontaria e continuar marcando. Tem a preparação do Trovão Azul para o início da segunda fase do módulo 2 do Mineiro. Com foco na inclusão, o evento debate os direitos das pessoas com TEA. E ainda, Fundação de Apoio a Pacientes com Câncer realiza missa de ação de graças. Estes são alguns dos destaques do NTV News, que começa agora. Em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia, Patos de Minas, Uberaba e o GAECO, foram apreendidos nesta quinta-feira aproximadamente 250 quilos de maconha no quilômetro 96 da BR-050 em Uberlândia. A Polícia Rodoviária Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado apreenderam aproximadamente 200 quilos de maconha durante uma operação conjunta na tarde desta quinta-feira no quilômetro 96 da BR-050 em Uberlândia. Aqui ao meu lado está o agente terceiro, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essa ação. Como é que se deu a operação? Numa operação conjunta com o Ministério Público e outros órgãos de segurança pública, chegou a informação a respeito de 2 indivíduos que estariam se deslocando, teriam ido até São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, teriam pego droga lá e estariam levando para Uberlândia. Foram interceptados no meio do caminho, era um HB20, placas de Belo Horizonte, e os 2 indivíduos, um de 26 e um de 36 anos, uma vez que a informação nos foi passada pela própria inteligência, né, do Grupo de Combate ao Crime Organizado, foram separados os indivíduos, e foi feita uma vistoria no veículo, onde foi encontrado esses 250 quilos de maconha. Os 2 indivíduos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Uberlândia, devem responder o crime possivelmente presos, né? E o veículo foi apreendido, levado para o depósito, e a droga deve seguir para ser incinerada aí nas próximas horas. Na noite desta quinta-feira, 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no quilômetro 390 da MG 188, em Patrocínio. A batida envolveu trator, reboque e uma caminhonete. A guarnição se deparou com a caminhonete Hilux com placas de Patrocínio na contramão da via, juntamente com a carretinha já desacoplada do trator. A carga de café in natura ficou esparramada pela rodovia. Com o violento impacto, o motorista da caminhonete de 46 anos ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O passageiro de 50 anos sofreu várias lesões na cabeça, sendo entubado no local e socorrido pelo SAMU. Um rapaz de 18 anos que estava no banco da frente teve lesão no nariz. O condutor do trator, que tracionava a carretinha, sofreu corte profundo na perna. Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos não conseguiram explicar o motivo do acidente. Após a ação da Prefeitura que mostramos ontem aqui no NTV News, com a retirada de moradores de rua e usuários de drogas no bairro Cristo Redentor, a movimentação deles diminuiu no trecho da rua Mato Grosso. Mas no período da noite, muitos acabam retornando ao local e provocando desordem e prejuízos. Na noite passada, câmeras de segurança registraram a movimentação. Após as 20 horas, uma mulher aguarda sentada nas proximidades dos fundos de um hipermercado, na mesma via onde foi realizada a retirada dos ocupantes pela manhã. Este homem chega e entrega algo para ela. Na sequência, outras pessoas se reúnem no local. Um homem de bicicleta se junta ao grupo e parece reclamar de algo, quando tem início uma discussão. Em outro trecho, ele chega a se ajoelhar em meio à rua. Depois pega uma pedra e corre em direção ao rapaz com quem se desentendeu. Em outro vídeo, é possível ver este veículo que chega e estaciona na via. O motorista desce, observa a movimentação e entra pelo portão. Minutos depois, um homem se aproxima empurrando uma bicicleta que é erguida e arremessada contra a frente do carro. Não satisfeito e bastante alterado, ele tenta danificar também a lateral do veículo. Depois esbraveja por algum tempo, verifica algo na bicicleta e deixa o local. Comerciantes da região continuam reclamando que muitos usuários de drogas retornam no período noturno, provocam bagunça, causando insegurança e prejuízos.
A 10ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, que compõe Patos de Minas e mais 22 municípios, lançou na tarde de hoje a Operação Fênix, em comemoração ao 26º aniversário da 10ª Região. Essa operação de aniversário acontece durante 8 dias, encerrando no dia 30 de junho. E contará com ações de prevenção no município de Patos de Minas e os demais municípios que compõem a 10ª Região. A 10ª Região de Polícia Militar completa nesse mês de junho 26 anos de criação. Em razão desse aniversário, nós vamos comemorar implementando ações preventivas e repreensivas de segurança pública, com o objetivo de levar ainda mais segurança objetiva nos 23 municípios que compõem a 10ª Região. São 2 batalhões, um com sede em Patos de Minas e outro com sede em Patrocínio, mas a operação acontece nos 26 municípios que compõem a região, com esse objetivo que eu falei de potencializar principalmente ações preventivas de segurança pública. As ações acontecem em diversos pontos da cidade, com foco na segurança pública. Blitz de trânsito e Operação Lei Seca são exemplos dessas ações. Os nossos policiais estão nas ruas, o policiamento ordinário é lançado 24 horas por dia, de forma ininterrupta. O nosso foco, contudo, é o cidadão de bem. Nós buscamos levar segurança pública de qualidade às pessoas que estão do nosso lado. É claro que, durante essas ações, aquelas que forem necessárias de cunho repressivo serão tomadas conforme prevê nossa legislação vigente. Serão realizadas operações diversas, blitz de trânsito, Operação Lei Seca, Operação Presença, Operação Incursão. São diversas operações com esse objetivo, de fomentar essas ações preventivas de polícia ostensiva de segurança pública. A ação de lançamento aconteceu na praça da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao antigo fórum. 12 militares em 5 viaturas participaram da ação de lançamento e saíram pela avenida. Aqui em Patos de Minas, nós realizamos no último dia 13, no Parque do Mocambo, uma campanha, campanha do agasalho, que foi essa atividade de interação comunitária. Nesse período, de 23 a 30 de junho, as operações serão preventivas mesmo, realizadas pelo policiamento ostensivo, lançado diuturnamente nos turnos de serviço, conforme eu disse, dos 23 municípios que compõem a 10ª Região. A seguir, Colégio Universitário está com matrículas abertas para vagas remanescentes do programa Trilhas de Futuro. Universitários destaques recebem homenagens do Unipan e o balanço da feira de negócios realizada pela Copatos. Estão abertas as matrículas para as vagas remanescentes do programa Trilhas de Futuro no Centro Universitário de Patos de Minas. O Colégio Universitário de Patos de Minas está com matrículas abertas para vagas remanescentes do programa Trilhas de Futuro. Aqui ao meu lado está o Fernando, professor, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre como funciona esse curso. Fernando, vamos falar sobre o Trilhas de Futuro, né? Como é que ele funciona? O que está sendo oferecido aqui para as pessoas? Bom, Trilhas de Futuro é um projeto do governo do Estado de Minas, em parceria aqui com o Colégio Universitário Unipan, onde nós ofertamos para todos os alunos que se interessarem vagas para os cursos técnicos, só que essas vagas são ofertadas gratuitamente, ou seja, você não paga para estudar no Unipan e fazer o seu curso técnico. E ainda tem um outro grande diferencial nesse projeto, você ainda recebe uma ajuda de custo de R$ 400 por mês. E quais são os cursos que estão sendo oferecidos pelo Trilhas de Futuro? Bom, nós aqui do Colégio Universitário estamos oferecendo técnico em farmácia, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática, técnico em eletrotécnica e também uma grande novidade esse ano, que é o curso técnico em administração em parceria com o Sebrae. E quem tiver aí o interesse de se inscrever, precisa fazer o quê? Precisa comparecer onde? Bom, como são as últimas vagas, essas vagas elas estão sendo disponibilizadas por ordem de chegada. Então você precisa comparecer o quanto antes ao bloco A do Unipan, munido dos seus documentos pessoais e de um comprovante de residência para fazer a sua inscrição e poder participar desse grande projeto, estudar gratuitamente aqui com a gente, usufruindo dessa estrutura fantástica que nós temos aqui e, claro, desses professores, mestres e doutores maravilhosos com uma grande experiência de mercado. Obrigada, Fernando. E para quem tiver interesse em fazer a sua inscrição, é só vir aqui ao Unipan e trazer os seus documentos. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Emanuele. Os universitários que conseguiram as melhores classificações no processo seletivo do Unipan são homenageados. Tradição que valoriza o empenho dos alunos. O
evento tem como objetivo principal premiar os alunos classificados em primeiro lugar de cada curso no vestibular 2023. Além dessa premiação separada por cursos, o Unipan também premiou o primeiro lugar geral que obteve a maior nota no processo seletivo. O aluno homenageado foi Eduardo Caetano de Araújo, graduando em Psicologia. Eu acho que muito além, do prêmio financeiro que eles ganham, é o ânimo que isso dá para o aluno. Ele já entra sendo elogiado por aquilo que ele é, ou seja, um bom aluno. E eu acho assim, extremamente importante para a própria família também. É um incentivo para o pai e para a mãe, que luta tanto às vezes para pagar uma mensalidade. Então acho que a gente tem que elogiar sim as coisas boas. O ser humano tem mania de só depreciar, Eu acho que é um momento muito importante para o aluno, para cada curso, e uma maneira de homenagear o professor José Muriel, que foi um professor que tanto fez pela Fundação. Os alunos homenageados, que tanto se prepararam para prestar o vestibular, reconhecem a importância de começar a vida acadêmica sendo reconhecidos e recompensados. É muito gratificante, poder ter passado em primeiro lugar de uma instituição tão renomada, e é muito importante, assim, depois quando a gente chegar lá na frente, ter formado, ver o currículo, ver que todo o nosso esforço e dedicação valeu a pena. Eu tinha um cronograma de estudos bem assíduo, eu gostava de seguir tudo bem direitinho. Eu me preparei também fazendo provas antes, do meu terceiro ano, eu fiz as provas aqui do vestibular, então foi muito importante ter essa rotina direitinho. O professor José Muriel Cardoso, por vários anos, se dedicou à assessoria educacional da FEPAM, tanto na criação da fundação, quanto na implantação dos seus primeiros cursos. Hoje, a premiação leva o seu nome como forma de demonstrar toda a gratidão da instituição. O evento acontece todos os anos e continua sendo uma tradição para todos aqueles que prestam o vestibular. É muito importante, a gente receber esse prêmio. Acho que a gente já começa a faculdade com um estímulo muito maior, se preparando ainda mais para os estudos, porque a gente vê que realmente todo o esforço que a gente teve ali ao longo dos anos para o vestibular agora está sendo recompensado, e na faculdade vai ser da mesma forma, A Feira de Negócios Copatos, evento que disponibiliza todo o portfólio da cooperativa com condições especiais para o produtor rural, se encerra amanhã. Mas antes mesmo do término, o balanço da semana é positivo. A feira já acontece há uma semana e trouxe diversos eventos para os cooperados. A gente começou a semana, na verdade, o evento total começou na sexta-feira, com um evento que a gente chama de Tecnoagro e Tecnoleite. Já fizemos bons negócios nesses eventos, Aí a Semana Copatos nas lojas começou na segunda-feira, Hoje, como se diz, é o quarto dia de feira. Graças a Deus fizemos bons negócios, tanto na parte veterinária quanto na parte agrícola. Lembrando que o evento é só mais hoje e amanhã. O evento finaliza amanhã, no sábado. E amanhã a gente resolveu estender um pouquinho, porque a gente fechava as lojas às 11, A gente vai fechar ao meio-dia. É para atender mesmo aquele cooperado que talvez não teve tempo de vir aqui durante a semana, e a gente esperar um pouquinho ele para ele conseguir fechar amanhã. Porque o evento aí encerra tudo amanhã mesmo, é a hora de aproveitar. É necessário planejamento para que as empresas consigam obter sucesso. As feiras da Copatos são grandes aliadas do produtor no desafio de manter a saúde financeira de suas propriedades em um momento de tantas incertezas e instabilidades. Com o sucesso desse ano, os planejamentos para o ano que vem já começaram. A gente já tem um planejamento que é o nosso outro evento, Nosso outro evento ele é feito em janeiro, aí é o balcão de negócios, Mas, como se diz, o planejamento já começa agora, finaliza um, já começa o outro, para ser um evento forte também para atender o nosso cooperado. Em instantes a gente fala de futebol, O América amargou mais uma derrota no Brasileirão. Você vai ver a preparação da UBRT para o início da segunda fase do módulo 2 do Mineiro. E ainda, artilheiro do Trovão Azul quer manter a pontaria e continuar marcando. Vamos falar de futebol nesse bloco, O América amargou a 7ª derrota no Campeonato Brasileiro. O Coelho perdeu de virada por 3-1 para o Grêmio na noite desta quinta-feira. Em Porto Alegre, foi o Coelho quem abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com Danilo Avelar. Aos 33 minutos, o zagueiro Éder do América recebeu o segundo amarelo depois de cometer falta. Foi expulso e complicou a vida do time. Aos 39 minutos, Bitelo marcou para o Grêmio e igualou o marcador.
No segundo tempo, o time gaúcho continuou a pressionar e o segundo gol saiu aos 16 minutos por Vila Sante. Soares aumentou para o Grêmio e marcou aos 23 minutos. Final 3-1 para o Grêmio. Com o resultado, o time gaúcho entrou no G4 e ocupa a terceira posição na tabela. Já o América, com mais uma derrota no Brasileirão, permanece na zona de rebaixamento. O próximo compromisso do América é no domingo. O time enfrenta o Internacional às 18h30 no Independência. A gente fala agora do Robinho, jogador da URT que ganhou visibilidade após conquistar artilharia na primeira fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro e, claro, feito o que ele quer repetir. Robson Luiz Soares, conhecido como Robinho, já marcou 8 gols na primeira fase do campeonato. O jovem de 24 anos nasceu em Salvador e entrou para o mundo do futebol aos 14 e tem construído uma história de sucesso dentro dele. Comecei através de amigos, né, através da cidade onde é que eu moro, né? Comecei brincando na rua, né? E através de um amigo conhecido do meu pai, que entrou em contato com ele e me observando assim, achou que teria condições, né, de me tornar um jogador profissional. E aí foi que surgiu essa oportunidade, né, de começar nas divisões de base, de diversos clubes que eu passei por divisão de base. E aí estou até hoje, né, nessa trajetória. Ele já passou por diversos clubes e por várias cidades no início da carreira. Hoje, jogando para o RT, passa por uma das melhores fases da sua trajetória, ganhando notoriedade pelo seu desempenho nas partidas. Joguei em Jacuipense, né, Salvador, Atlântico, Vitória da Conquista, em São Paulo, Taboão da Serra, no Vossen, Desportiva Ferroviária, Central de Caruaru, Salgueiro, o Cerrado Esporte de Goiás, e hoje estou aqui no RT. Com pouca idade e muito talento, Robinho ainda tem sonhos a realizar em sua vida como atleta. Os 8 gols marcados representam só o começo de uma linda história que ainda será escrita. Almejo muitas coisas grandes, com muito trabalho, né, com dedicação, né? Não é fácil, mas almejo buscar coisas grandes na minha carreira, né? Financeiramente, ajudar minha família, né, que é o meu principal objetivo, e jogar em lugares maiores. Além do Robinho, o elenco da URT segue em ritmo de preparação, claro, né, para o hexagonal final que abre no sábado. Para o jogo de amanhã, o técnico já fez os ajustes, está tudo certo para o time entrar em campo. Os dois times se enfrentarão pela primeira rodada do hexagonal do Mineiro. O hexagonal final, né, tudo do zero, né, agora a gente só vai ter 2 classificados para o acesso, né? E são mais 10 jogos, né? Dentro e fora de casa são 5, dentro 5, fora, todos contra todos. E a gente precisa ajustar algumas coisas, alguns comportamentos, algumas situações táticas e estratégicas, né? Para que a gente possa iniciar aí com o pé direito e voltar aí para essa fase da competição melhor do que na primeira fase. Com o jogo se aproximando, as últimas decisões estão sendo tomadas dentro de campo, levando em consideração a avaliação do adversário. A equipe é o Aimorés, né? Uma equipe que a gente conseguiu fora de casa na primeira fase fazer um bom jogo, mas saímos com a derrota. É uma equipe que vem de uma sequência ruim na competição, tanto que teve mudança de treinador, né? Então fica difícil de saber como que eles vêm por conta dessa mudança na semana de treinador, qual estratégia eles vão estar propondo, mas o importante é a gente ter os nossos comportamentos e os nossos ajustes táticos melhor definidos do que eles. E para que o time chegue à grande final, será preciso algumas alterações no planejamento das jogadas. Um pouco mais de agressividade no momento defensivo, mais sincronia nas movimentações do andar, do viajar junto com bola. O nível competitivo não pode ter relaxo, não pode ficar tranquilo, a gente precisa manter um nível alto em termos competitivos. E com bola a gente precisa ajustar um pouco mais as aproximações, a troca de passes rápidos para a gente ter mais acertos, né, um índice de acertos maior, para que a gente possa gerar desequilíbrios nos adversários com mais facilidade e pisar na área com mais força, com mais agressividade para poder criar mais oportunidades de gol e assim a gente sair vitorioso das partidas. E neste sábado, a NTV transmite ao vivo a partida, com narração de Gui Boaventura e comentários de Odair Cardoso.
Vamos estar lá, né, transmitindo tudo para você. Mas vamos saber agora como é que fica o tempo nesse primeiro fim de semana de inverno. Os dados do IMET indicam tendência de céu parcialmente nublado e tempo estável para o Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar deve registrar 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 12 e 26 graus no sábado e para o domingo, de 14 a 27. Em João Pinheiro, de 13 a 29 no sábado e no domingo, de 15 a 29 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 12 no sábado e no domingo, a máxima prevista é de 26 graus. Em Presidente Olegário, previsão de mínima de 12 e máxima de 28 graus no sábado e no domingo, de 14 a 29. E em São Gotardo, as temperaturas variam de 11 a 24 no sábado e no domingo, a mínima prevista é de 13 graus. Daqui a pouco, a Fundação de Apoio a Pacientes com Câncer realiza missa de ação de graças. Você vai ver que o Junho Vermelho é uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Foi criada uma lei em Minas Gerais para a conscientização dos riscos da automedicação, que é na 4ª semana de junho. Muitas pessoas usam medicamentos sem orientação de um profissional da área de saúde, sem diagnóstico, prescrição e acompanhamento no tratamento. A automedicação está associada a fatores econômicos e também sociais e é um problema de saúde pública. O uso indiscriminado pode trazer uma série de problemas, inclusive provocar a morte. Quase 8 a cada 10 brasileiros têm o hábito de se automedicar, conforme pesquisa do Conselho Federal de Farmácia. Muita gente tem uma farmacinha em casa, como o Sandro. Porém, ele só toma mediante orientação de um profissional da área da saúde. É sempre que eu vou no médico, eu pego a receita, mas nunca tomo a medicação fora dos padrões que deve ser tomado. Por mais que eu sou da área de saúde e tenho muito conhecimento, desde 2004 que eu trabalho na área da saúde, eu sei dos grandes riscos da automedicação. Entre os fatores que levam à ingestão de medicamentos por conta própria estão a dificuldade em conseguir uma consulta médica rápida, a repetição de quadro anterior e assim a opção pelo uso de remédios prescritos anteriormente, por indicação de conhecidos e facilidade na aquisição de muitos medicamentos, por exemplo. Mas a automedicação é coisa séria. A automedicação pode levar a risco de vida. E você deve se preocupar sempre, porque medicamento tem que ser prescrito, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Os dados são assustadores. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a cada ano cerca de 20 mil mortes são registradas em consequência do uso de fármacos por conta própria. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz informa ainda que a automedicação leva a mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa. Vários problemas podem ocorrer devido ao uso indiscriminado de medicamentos. Desde uma reação alérgica a uma doença crônica e até mesmo a óbito, a uma parada respiratória ou uma parada cardíaca, dependendo da medicação e da dose que foi consumida. A automedicação pode ainda mascarar o diagnóstico de doenças e o uso inadequado, como por exemplo de antibióticos, aumenta a resistência de bactérias. Mesmo que o medicamento tenha sido prescrito, a dosagem também não pode ser aumentada por conta própria. Outro alerta é com relação aos medicamentos que podem ser fracionados. Só quando ele tem aquele suco e seja também orientado pelo prescritor da medicação. E as cápsulas podem ser abertas? Só quando o prescritor autoriza, porque existem tipos de medicação e cápsulas ideais, mas em vias de regra, não. Outra orientação é se você não precisar mais do medicamento ou o prazo de validade tenha expirado, deve ser descartado de forma correta. Em Patos de Minas, os remédios podem ser deixados nos postos de saúde. Na área da saúde, existe os 5 certos: medicação certa, dose certa, horário certo, validade certa. Então, nunca deve tomar medicação. A medicação venceu ontem, já não serve mais.
campanha Junho Vermelho foi criada com o objetivo de incentivar a doação de sangue, sensibilizando e educando sobre o tema. Você já doou sangue? Sabe qual é a importância desse ato? A doação é um ato altruísta, né, e de solidariedade. Então a gente tem que pensar no agora e no próximo, sem pensar no futuro, que pode ser que nós precisamos. Querendo ou não, uma única doação pode ajudar a salvar até 4 vidas. Então eu acho que a gente tem que fazer o bem, independente para quê, e é que nem eu falei. Hoje a gente pode estar ajudando, mas futuramente pode ser que a gente precise de ajuda. Então eu tô querendo muito doar, porque direto o pessoal do Hemominas entra em contato comigo para eu divulgar nas minhas redes sociais que eles estão precisando de muitas doações de sangue. E eu quero doar, né, eu estava até olhando semana que vem, ir procurar saber mais, fazer essa doação e incentivar as pessoas, que é muito importante, já que eu tenho um canal de divulgação bem grande, eu posso fazer. O mês de junho é o mês mundial do doador de sangue. E no Hemocentro acontece o Junho Vermelho, campanha nacional de conscientização sobre a doação. Foi instituído pelo Ministério da Saúde porque nesse período de inverno que inicia o junho, nós temos uma ausência muito grande no comparecimento de doadores e também no dia 14 de junho se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então ele foi instituído justamente para sensibilizar e aumentar, né, a incidência das pessoas nos hemocentros, a frequência das pessoas nos hemocentros para realizarem suas doações de sangue, conscientizando-os da importância e necessidade da doação. Segundo Dagma, o início do mês de junho foi de pouco comparecimento no Hemonúcleo de Patos de Minas. Então a gente está tendo uma quantidade muito boa de doadores na nossa unidade, né? Essa semana está nítido porque nós fizemos um atendimento no sábado, atendemos mais de 60 doadores. Agora, na segunda-feira, nós atendemos também, teve uma quantidade muito significativa, mais de 80 pessoas compareceram para fazer suas doações. Então a gente fica muito feliz porque o comparecimento estava muito baixo. Dagma diz que os estoques estão em situação estável, porém ações devem continuar acontecendo para que não cheguem em situação crítica. Até semana passada, nós estávamos com estoque de O positivo e O negativo muito crítico, né? E, assim, começou a melhorar com essa segunda quinzena agora de coletas, de campanhas, começou a melhorar e a gente já está, assim, com uma porcentagem, pelo menos de 30% a 40% a mais de doadores comparecendo nas unidades. Então, hoje, nós podemos dizer que está um pouco estável, mas nós não podemos arrefecer, né? Nós temos que continuar intensamente fazendo campanhas para manter esse estoque em níveis satisfatórios. Basta você entrar no site da Hemominas, é só digitar www.hemominas.mg.gov.br. Lá você acessa um link com agendamento online, escolhe a unidade de Patos de Minas e agenda. E também através de um aplicativo que você baixa no seu celular. É só baixar esse celular, que baixar esse aplicativo que é o MG App, e ali você consegue já agendar a sua doação. Agendando a doação, o doador tem prioridade no atendimento, o seu atendimento é mais rápido, se ele agendar e comparecer naquele horário previamente agendado, ele tem um atendimento bem rápido, de aproximadamente, aí, de permanência na unidade, de aproximadamente uns 50 minutos. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e volta já. Com foco na inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, um evento para debater e conscientizar sobre o tema foi realizado no Centro de Convenções e Eventos do Unipan nesta sexta-feira. O evento é uma parceria entre a Defensoria Pública e a Associação Esperança Azul, que trabalha visando a defesa e garantia da inclusão social e direitos da pessoa com transtorno espectro autista. Atuando há 10 anos na cidade, a associação realiza trabalhos não só com a população de Patos de Minas, mas também de algumas cidades da região. Hoje nós estamos fazendo aqui um seminário com 2 palestras com o Dr. Luiz Renato, que é defensor público e inclusive pai de autista, que vai falar sobre os direitos do autista na saúde e na educação, com foco principal na educação, né, que existe algumas dificuldades de entendimento de certas normas. E também nós teremos a palestra com o neuropediatra Dr. Flávio, que vai falar da importância da intervenção precoce no autismo.
Embora ainda seja um desafio para as pesquisas neurológicas, os estudos envolvendo o autismo já trouxeram muitos avanços nos últimos anos, não só para a forma de se descobrir o transtorno, como também na forma de se tratar. Muito importante essa discussão que a gente está travando aqui hoje a respeito do que é o autista, o que é uma pessoa com deficiência, legalmente falando, para a gente poder dar informação para as pessoas, para que elas possam ser multiplicadoras e usar essas informações no dia a dia dela para diagnosticar, para ver, opa, aquela criança ali está com algum problema, vamos tentar resolver, como disse o Dr. Flávio ali dentro ali agora, não ter medo de chegar para a família e falar, olha, sua criança tem algum um atraso, que seja no linguagem, ela tem alguma limitação, para a gente poder ter um diagnóstico o mais precoce possível, para a gente poder desenvolver essa criança, para que ela possa se desenvolver e ter uma vida independente no futuro. Luzia é mãe de um espectro autista. Ela relata as experiências de sua vida junto de seu filho, que foi diagnosticado há alguns anos. Desde pequeno, Diogo apresentava alguns atrasos no desenvolvimento. E como eu já trabalhava na área, já era formada como pedagoga de educação especial, então eu já fui percebendo. Fui fazendo alguns registros, eu ia aos médicos, sempre relatava, e nós fomos acompanhando, mas não fechou o diagnóstico. Finalmente foi fechado o diagnóstico dele com 6 anos. Até então, eu não desisti. Se tinha aquele sinal de alerta, eu fiquei insistindo na intervenção precoce. Muitos eu mesma fiz em casa, outros eu levava para outros profissionais que colaboraram comigo. É importante que o assunto seja cada vez mais incentivado e disseminado, para que seja feita uma intervenção precoce em crianças que apresentam sintomas. O evento tornou possível a interação de familiares, educadores e profissionais que puderam compartilhar vivências e aprender um pouco mais sobre a forma de lidar com as crianças. A rotina de uma mãe de uma criança autista é uma rotina muito rigorosa, muito severa. O sucesso, o desenvolvimento das crianças autistas depende grandemente dessa rotina bem estabelecida, com terapias, com o convívio escolar, com o convívio social, com o convívio familiar, porque não é uma peça que pode ser trabalhada isolada. São várias peças que se juntam para desenvolver esse quebra-cabeça que nós enfrentamos, que nós temos o privilégio, né, que Deus nos entregou para que a gente possa conseguir resolver. A Fundação Procurar-se promoveu hoje uma missa em ação de graças aos pacientes com câncer que são assistidos pela entidade. A missa aconteceu na capela presente na sede da associação. Associados, funcionários e pacientes estiveram presentes. Um momento assim para a gente parar um pouco, né? Agradecer o dom da vida, as graças recebidas, né? Rezar pela instituição, que é uma instituição compromissada, séria, né? Com o pessoal que aqui nos procuram. E também rezar pelos doadores que nos ajudam muito, né, durante todo o ano, participam de todas as nossas campanhas, inclusive na última, né, nosso 4º Rodeio do Bem, que foi realizado na Fazenda Aragão. Aproveito a oportunidade de agradecer, né, a família do Sr. Edson Ananias, né, e também pelos pacientes que estão em tratamento em quimioterapia, radioterapia e pelos seus familiares, né, colocando, né, as intenções também das pessoas de modo geral, porque em um momento nós temos que procurar auxílio, e a gente procura auxílio primeiramente é com o Senhor. A associação está presente há 21 anos em Patos de Minas e assiste cerca de 600 pacientes. Nós aqui da Fundação, ultimamente, estamos assistindo mais ou menos umas 600 pessoas, né, de modo geral, com os benefícios, os auxílios que a gente dispõe aqui. Então, cestas básicas, fraldas geriátricas, né, suplementos, auxílio viagem, a disponibilização de uma van que leva o pessoal para Barretos também, né, e uma pousada lá também para eles. Então, de modo geral, assim, só na faixa de 600 pessoas, né, pacientes oncológicos, né, em tratamento aqui da região também, que a gente está assistindo. Contribuições para que a associação continue em funcionamento podem ser feitas. Para isso, basta ligar no 34 3814 4545. Temos à disposição aí o 3814
4545, o telefone, né? Pode entrar em contato aqui, que nós temos os mensageiros que vão em casa, também temos as chaves Pix dos bancos, né? Que a gente também fornece, também contato via WhatsApp, é só a pessoa entrar em contato aqui que nós fazemos o trabalho de fazer esse recebimento das doações e também não só doação em valores, mas qualquer alimentos também a gente recolhe, roupas, agasalhos, né? Também tudo, de modo geral, a gente recebe tudo. O NTV News está terminando. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br.